Muito boa noite, meus amigos e amigas que acompanham a TV Canção Nova. Estamos começando o programa Escola da Fé. Um programa que tem como objetivo levar até você aquilo que está no coração da igreja. Aquilo que há 2000 anos, o Divino Espírito Santo vem colocando no coração da igreja. Através dos papas, dos santos, dos doutores, dos profetas, né? Enfim, e que chegou tudo até nós através da Santa Igreja Católica. Então é isso que nós queremos nesse programa sempre colocar. Nada nosso, tudo o que a igreja nos ensina, principalmente pelo catecismo, pelas encíclicas dos papas e etc. Mas eu convido vocês que estão aqui, vocês estão em casa, para a gente começar rezando, pedindo a Deus a sua graça, a sua bênção, porque sem isso nada acontece de bom. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito, tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozamos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pedindo também à Virgem Maria, que interceda por nós nesta noite. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, quero começar colocando uma notícia muito boa. A loja da Canção Nova está fazendo uma promoção, né, muito boa. Todos os produtos da loja com desconto, e ainda você pode pagar em 10 vezes no cartão. Só não compra quem não quer. Só não ajuda a Canção Nova quem não quiser. Inclusive, alguns livros que estão aí, quero mostrar alguns desses que estão ali, por exemplo, Agora e para Sempre, do Adriano e da Letícia Gonçalves, né? Consagrado da Canção Nova. O livro do Márcio Mendes, Como se dar bem com quem você quer bem, né? Livro do Márcio. Tem aqui também o livro da Luzia, né? Quem ama sempre vence, né? E aqui da Fernanda Soares, né? A beleza da mulher a ser revelada. E tem muito mais coisa. E não é só livro, não. Tem livro, tem imagens, tem camiseta, tem CDs, DVDs. Todos esses produtos que estão vendo aqui, esses livros todos de evangelização, todos têm desconto. O desconto varia de produto para produto, mas todas as compras podem ser pagas em 10 vezes no cartão de crédito. A Canção Nova tem a sua ajuda através das doações, através das vendas desses produtos de evangelização. Nada mais. Não tem propaganda, não tem comercial, né? Por isso que a Canção Nova pede a sua ajuda. E comprando, você está levando um produto, pode ter certeza, de qualidade espiritual e, ao mesmo tempo, ajudando uma obra de evangelização. Muito bem. Essa é a primeira coisa que eu queria colocar. Aqui outro aviso, que você pode entrar em contato conosco no nosso programa através de vários meios de comunicação. Temos o telefone, o 12 31 86 2600, tem o nosso e-mail, escoladafé@cancionnova.com, e tem o facebook.com/Escola da Fé. Você pode assistir aí também, né, por esse e-mail, pelo Facebook, né, e pode também acessar cancionnova.com/TV-digital, para você também ter informações sobre a TV digital, que daqui a pouco eu vou falar sobre isso, porque é determinação do governo, né, que as televisões passem do sistema analógico para o digital, e o Ministério de Comunicações já está desligando, né, a TV analógica. Então, a Canção Nova precisa entrar no sistema digital para que todos recebam a comunicação. Muito bem, o nosso assunto de hoje, nós estamos no mês de agosto, né? Eu já anunciei semana passada. Mês de agosto, a igreja pede que a gente reflita sobre as vocações. E são vários tipos de vocações, né? Temos a vocação, basicamente, a vocação dos leigos, nós leigos, os casados, né? Ou solteiros, mas que não são
do clero e temos a vocação religiosa dos sacerdotes, das irmãs consagradas, dos consagrados. Então, é isso que nós queremos conversar na aula de hoje e na aula da semana que vem. Hoje, eu preparei a aula sobre a vocação dos leigos, mais ligada para nós todos, né? A maioria do povo de Deus é leigo. O clero é uma minoria, né? Por exemplo, o Brasil tem 210 milhões de habitantes. Quantos sacerdotes? 16 mil, 17 mil. Quer dizer, não chega a 1%, é 0,0 qualquer coisa por cento. Ok? Quantas irmãs consagradas? 0,0 qualquer coisa. Então, é uma vocação especial que Deus chama alguns. Isso eu quero tratar semana que vem. Hoje eu quero tratar da vocação dos leigos, né? Para o casamento, para a política, para a universidade, para a imprensa, para o comércio, enfim, aquilo que Deus nos chamou. É muito importante a gente encontrar a vocação da gente. A palavra vocação vem do latim vocare, que quer dizer é um chamado. A igreja ensina uma coisa muito bonita, que é o seguinte: Deus nos desejou antes da criação do mundo. Isso é um pensamento, sabe, assim, um dos mais sublimes que nós podemos ter. É a carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 1, São Paulo fala: bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos desejou, nos amou, antes da criação do mundo. Para quê? Para nós sermos santos e irrepreensíveis na sua presença e viver com Ele para sempre. Olha, é uma vocação extraordinária. Quer dizer, antes do Big Bang, que aconteceu há 13,7 bilhões de anos atrás, quando começou o universo, Deus já tinha pensado em mim. Deus já me amava. Deus quis que eu existisse. Porque você sabe que para Deus não existe o tempo. Para Deus não tem passado nem futuro. Para Deus, 13,7 bilhões de anos é hoje, aqui na frente dele. Por que o tempo não submete Deus? Porque o tempo é uma criação de Deus. O tempo é uma criatura de Deus. Então, Deus não está sujeito ao tempo. Ou seja, para Deus não há passado e não há futuro. Para Deus só existe presente. Um teólogo chamado Karl Rahner dizia assim: Deus é um instante que não passa. Uma definição meio complicada. Um instante que não passa. Ou seja, tudo que para nós é passado e futuro, para Deus é sempre presente. A gente entende isso numa passagem muito interessante, quando o Papa proclamou o dogma da Imaculada Conceição de Nossa Senhora, Papa Pio IX, em 1854, ele disse: pelos méritos da morte do seu filho na cruz, a mãe foi preservada do pecado original. Mas como? Se o filho não existia ainda? A mãe estava sendo concebida? Como é que o mérito do filho na cruz salvou a mãe de não ser atingida pelo pecado original? Porque para nós o filho não tinha nascido ainda. Porque para nós existe futuro, mas para Deus já era presente. Entenderam? Por isso que o Papa diz: tendo visto os méritos do seu filho na cruz, que ainda ia ser gerado, ainda ia nascer, ainda ia sofrer a paixão, a morte. A mãe foi preservada, ou seja, todos foram salvos. Só que Maria foi salva por antecipação. Nós somos salvos depois do pecado original. Ela não teve o pecado. Entende? Então, o São Paulo diz na carta aos Efésios: antes da criação do mundo, Deus nos desejou. Sabe, aí a gente experimenta o amor de Deus. Deus me quis. Né? Deus me amou antes de amar o mundo, de amar as coisas. Né? Para quê? Para nós sermos dele. Essa é a vocação primeira de todo homem, de toda mulher. Né? Tinha um cristão que eu gostava muito de ler os artigos dele, doutor da Universidade lá do Rio de Janeiro, doutor Tristão de Ataíde, doutor Alceu de Amoroso Lima. O Alceu de Amoroso Lima dizia assim: a primeira vitória de um homem foi ter nascido. Homem e mulher, né? A pessoa humana. A primeira vitória de um homem foi ter nascido, porque Deus o desejou. Né? Bom, vamos aqui, eu coloquei algumas frases aqui para ajudar a nossa reflexão, vão aparecer aqui no nosso plasma. Então, o valor das vocações para o reino de Deus. Vejam, as vocações, seja de casado, solteiro, seja
político, empresário, jogador de futebol, tem algo a ver com o reino de Deus. Essa ligação que nós cristãos temos que fazer. Aqui é um programa da Igreja Católica, né? Da TV Católica. Então nós queremos colocar as coisas dentro da ótica da igreja. Pode passar. A vocação fundamental do homem, viver em comunhão com Deus. Essa é a vocação fundamental. Vamos ver um embasamento disso. Nós pertencemos a Deus. Como é que a gente sabe disso? A Bíblia revela isso. Olha aqui o Salmo 99, versículo 3. Sabei que o Senhor é Deus. Ele nos fez e a Ele pertencemos. É preciso sentir isso. Cada um sentir, eu pertenço a Deus. Eu não me pertenço. Eu não pertenço ao meu pai e à minha mãe. Eu pertenço a Deus. Ok? Eles foram os instrumentos pelos quais, no amor deles, Deus me gerou. Mas eu pertenço a Deus. Né? Por isso que todo salmo, ele gira em torno do bom pastor, que carrega a ovelha no ombro e tal. Nós pertencemos a Deus. Essa pertença a Deus, quando a gente sente isso muda a vida da gente. Né? Isso já traça uma vocação. Né? A minha vocação, aquilo que apareceu antes ali, é estar em comunhão com Deus. Por isso que os grandes santos, os grandes místicos, os santos que tiveram muito poder, assim como um São Bento, um São Filipe de Neri, diziam, Deus em primeiro lugar. Deus em primeiro lugar. Nada antes de Deus. Nada se oponha a Deus, dizia São Bento. Por isso que esse homem tinha muito poder de fazer milagres. Né? Por quê? Porque Deus estava ali de uma maneira tão intensa que aconteciam as obras. Né? Por que as grandes obras da igreja foram feitas pelos santos? E santos muito humildes, como São Francisco de Assis, o pobrezinho, o povorello, né? Uma Santa Catarina de Sena, pobrezinha, uma Santa Teresinha do Menino Jesus, naquele convento, um São João, um cura d'Ars, simples. Mas por que esses santos marcaram tanto, fizeram tanto? Porque não era eles que faziam. A presença de Deus tão intensa neles que realizava as obras. Né? Muito bem, vamos aqui, pode passar. Ele é o nosso Deus, nós somos o povo de que Ele é o pastor. Olha que figura bonita que a produção colocou aí. Parabéns, Fernandinho, ficou muito bonito aqui, olha. Ele é o nosso Deus, nós somos o povo de que Ele é o pastor. Sabe, esses salmos assim tem que entrar no sangue da gente, não pode ficar só aqui na cabeça, tem que descer para o coração. Ou seja, eu tenho que me sentir uma ovelha dessa aqui, pertencente ao rebanho de Deus. É o Salmo 22, né? O Senhor é o meu pastor, Ele me leva às águas refrescantes. Ainda que eu tenha que atravessar o vale da morte, não temerei, porque Ele vai comigo. O seu bastão, o seu cajado são a minha segurança. Né? Vamos lá. O catecismo diz uma coisa muito bonita. O nosso catecismo diz no primeiro parágrafo dele, diz assim, Deus em um desígnio de pura bondade, desígnio quer dizer plano, criou livremente, ele não era obrigado a criar o homem e a mulher, ele criou livremente. O homem, quando fala homem, é o ser humano. Entenda bem, quando a igreja usa a expressão homem, ela está falando do humano, porque homem vem de homo, do latim, humano, é o homem e a mulher. Criou livremente o homem para fazê-lo participar da sua vida bem-aventurada. Ou seja, vida bem-aventurada quer dizer felicidade. Então, Deus nos criou por quê? Para quê? Essa é uma pergunta que muita gente faz. O que eu estou fazendo aqui nesse mundo? Para onde que eu vou? Qual é o sentido do trabalho? Qual é o sentido, não sei, das lágrimas? Qual é o sentido, né, da oração? O sentido é isso. Deus nos criou para Ele, para vivermos com Ele a felicidade eterna. Ele é a felicidade. Tem até aquela música, né? Deus é a felicidade. Não tem aquela música? Pois bem, Ele quer que a gente participe dessa felicidade dele. Ok? O pecado entrou no mundo, atrapalhou essa felicidade lá no paraíso, mas nós vamos voltar a ela.
O Cristo morreu na cruz, pagou com seu sangue, com a sua morte, exatamente para, diante da justiça divina, nós sermos resgatados, sermos perdoados e podemos voltar à herança do céu. Muito bem, o número 45 do Catecismo diz assim: o homem é feito para viver em comunhão com Deus. Pensa bem nessas palavras, digere bem essas palavras. O Catecismo, ele é que nem uma pílula, né? É que nem um comprimido. O Catecismo, ele esmaga ali muita essência, né? É impressionante, é um livro só, né? Que tem 2000 anos de sabedoria. Por isso ele é assim, você pega um comprimidinho, né, pequenininho, toma, ele abre no organismo, afeta todo o seu corpo, às vezes dá sono, às vezes tira o sono, às vezes tira dor de cabeça, um comprimidinho de nada. Por quê? Porque ali está sinteticamente colocado muita essência. O catecismo é isso. Então, quando a gente lê uma frase do catecismo, a gente tem que mastigar as palavras, digerir. O homem é feito para viver em comunhão com Deus. Amizade, no qual encontra a sua felicidade. Olha como é que o catecismo explica. Isto é a primeira vocação do homem. Antes dele pensar em casar, ser padre, ser isso e aquilo, a primeira vocação do homem é isto aqui, é Deus. Ok? Aqui não é um programa de uma televisão qualquer, é uma televisão religiosa, católica. Então a gente tem que começar por aquilo que Deus traçou. Vamos lá. Catecismo, parágrafo 543, ele diz assim: todos os homens são chamados a entrar no reino de Deus. Todos os homens, não é só os católicos, nem só os cristãos. Todos, o desígnio de Deus é esse, que por isso que Jesus mandou os apóstolos irem pelo mundo inteiro. Não tem exceção. Por isso que o cristianismo começou em Jerusalém, de Jerusalém Pedro foi para Antioquia, na Síria, da Antioquia São Paulo correu toda a Turquia, naquelas 4 viagens dele, chegou até Roma, de Roma ele chegou até lá a Espanha, né? Segundo uma boa tradição. Depois o cristianismo correu o norte da África, embaixo do mar Mediterrâneo, e depois, no século XVI, quando o homem descobriu a navegação, os portugueses e espanhóis descobriram os meios de navegação, vieram aqui a América, descobriram a América, Cristóvão Colombo, né? Pedro Álvares Cabral já trouxe aqui 17 sacerdotes com ele, e Cabral foi para as Índias, e levou os sacerdotes para as Índias, para o evangelho das Índias, e aí São Francisco Xavier, discípulo de Santo Inácio de Loyola, foi para a China, foi para o Japão, morreu lá, evangelizando esse mundo inteiro. Por quê? Porque todos os homens são chamados a entrar no reino de Deus, sem exceção. Por isso que a igreja é dita católica. Católica quer dizer universal. A palavra grega katolikon, do grego, quer dizer universal. Cristo veio, né, para trazer todos ao reino do seu Pai, que ele inaugurou. Vamos lá. Santo Agostinho sintetizava tudo isso dizendo assim: quando eu estiver inteiramente em vós, Deus, né? Nunca mais haverá dor e provação. Repleta de vós por inteiro, minha vida será verdadeira. Olha, gente, esse homem aqui, Santo Agostinho, pintou e bordou, como nós dizemos. É um homem que foi 9 anos maniqueísta. Ele era uma potência intelectual. Era uma potência tão grande em retórica, em oratória, em filosofia, que ele morava no norte da África, em Hipona, depois em Cartago. O imperador romano chamou Agostinho para ser o orador oficial da corte, em Milão. Só que ele era um homem que não tinha religião, não tinha nada, a mãe rezando por ele de Santa Mônica, né? Agostinho se tornou maniqueísta, 9 anos ele acreditou naquela heresia terrível do maniqueísta, que acreditava em 2 deuses, Deus do bem, Deus do mal. E Agostinho não tinha sossego. Era um homem solteiro que já tinha um filho, o seu Deodato, que morreu com 17 anos de idade. Mas quando Agostinho encontrou Deus, né? Quando ele encontrou a verdade, ninguém mais segurou esse homem. E é bonito, não sei se todos sabem, a passagem que fez Santo Agostinho se converter, né? Aquela passagem em Romanos 13, a noite já vai avançada. Ele
ele estava num conflito assim, né? Aí viu um evangelho em cima da mesa, isso ele conta no livro dele, As Confissões, né? Ele viu o evangelho em cima da mesa, escutou uma voz de criança, toma e lê. Parecia um canto, toma e lê. Ele pegou, na página que estava aberta, e estava aberto lá na carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 13, versículo 13, né? Eu vou ler um pedacinho aqui, né? Romanos 13, 13, aí dizia assim, procedamos-nos honestamente, como em pleno dia, nada de glutenerias e bebedeiras, nada de orgias e imoralidades, nem de contendas e rivalidades. Pelo contrário, revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não atendeis aos desejos e paixões da vida carnal. Né? A noite está quase passando, o dia já vem chegando, abandonemos as obras das trevas e vistamos as armas da luz. Agostinho caiu num pranto, mas num pranto. Aí largou toda a vida passada dele e experimentou a verdade que ele procurava, a felicidade que ele procurava, ele encontrou em Deus. Por isso que ele diz essa frase. E, aliás, a primeira frase das Confissões é mais curta que essa, mas tem o mesmo sentido. Senhor, Tu nos fizestes para Ti, e não teremos descanso enquanto não descansar em Ti. Quer dizer, mais do que ninguém, Santo Agostinho sentiu Deus como realmente o tudo na vida dele. E realmente, a partir daí, dos seus 33 anos mais ou menos, morreu com 72, viveu para Deus full time, tempo integral. Né? Uma coisa impressionante. Muito bem, vamos lá. Somos chamados a viver a santidade, é outra vocação que Deus então coloca. Já que, diz a carta aos Efésios, né, Deus nos criou, né, para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. Por quê? Porque para viver com Deus, Deus nos fez para viver com Ele, mas para viver com Ele tem que ser santo. A carta aos Hebreus, quase que eu falei carta de São Paulo, que antigamente se pensava que era de São Paulo, mas hoje a igreja acha que não é de São Paulo. A carta aos Hebreus diz assim, lá no capítulo 12, versículo 14, diz assim, procurai a paz com todos, e sempre que possível procure a paz com todos, e a santidade sem a qual ninguém pode ver o Senhor. Ninguém pode ver, o ver da Bíblia não é um ver só assim, não, é um ver no sentido de entrar em contato, mergulhar no outro. Né? Por quê? Porque Deus é santo, santo, santo. Paulo VI dizia 3 vezes santo, né? Santíssimo. O judeu, como ele não tinha um superlativo, né? A língua judaica não tem um superlativo, santíssimo, bonito. Então ele fala santo, 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 equivale para nós a santíssimo. Então, quem não é santo não pode entrar em comunhão com o Santíssimo. Por isso que a vocação do homem é a santidade. E já que o homem foi feito por Deus e para Deus, ele tem que chegar à santidade. Por isso, gente, que existe o purgatório. Porque se a gente não chegar à santidade aqui nessa vida, não apavora não, vai ter mais chance. Se você morrer na amizade de Deus, diz o catecismo, se você morrer na amizade de Deus, se você não morrer brigado com Deus, não morrer rejeitando Deus, morrer na amizade de Deus, o catecismo diz, a gente tem uma etapa de purificação depois da morte, para poder entrar na glória de Deus. Graças a Deus por esse purgatório. Quem pode dizer aqui que vai morrer santo? Difícil, né? Santa Teresinha disse, eu vou morrer santo. Mas é a Teresinha, né? Não é nós, né? Vamos lá. Mas o que é ser santo? Vamos daqui. Então, São Paulo diz na carta aos Romanos, Deus nos predestinou para sermos conformes à imagem do seu Filho. Então está aí. O que é ser santo? Ser santo é parecer com Jesus. A imagem do Filho. Né? Aquele escritor do século II da igreja Tertuliano, aquele padre da igreja que disse, né, vede como se amam, escreveu para o imperador Marco Antônio, que perseguia os cristãos, né? Escreveu para o imperador aquela frase, o sangue dos mártires é semente de novos cristãos. O Tertuliano, ele dizia que quando Deus
criou Adão, ele olhava para Jesus. Entenderam? O modelo que Deus criou Adão foi o próprio Cristo, que ia se encarnar. Para nós ia, para Deus já era. No hoje de Deus, o Cristo já era encarnado. Só que na nossa história ainda ia acontecer. Então, o Adão foi feito já. Só que nós perdemos essa imagem de Cristo. Perdendo a imagem de Cristo, a imagem agora tem que ser refeita. Todo o trabalho da igreja, o Papa João Paulo II diz, é para nos levar à santidade. Tudo. A igreja, quando nos batiza, crisma, dá o perdão na confissão, a força na Eucaristia, as orações, tudo é para nos levar à santidade. É a vocação primeiro. Ok? Muito bem, vamos para um intervalo rápido, a gente volta já. Teremos 10 minutos, agora já 10 minutos de horário político, não é? Mas depois do horário a gente volta com essa reflexão. Espere aí, a gente volta logo. Muito bem, já estamos de volta aí, já passou o horário político. Agora eu quero dizer o nome da cidade de vocês. É uma alegria recebê-los aqui. Eu gosto sempre de dizer primeiro o nome da cidade, assim, uma pequena homenagem, uma pequena gratidão pela presença de vocês. Temos aqui amigo de Cachoeira Paulista, São Paulo, né? Rafael e mais gente aqui de Cachoeira. Rinópolis, em São Paulo, daí. Porto Alegre, Rio Grande do Sul, né? Gravataí, Rio Grande do Sul também, ok? Fronteiras dos Vales, no Minas Gerais. São José dos Campos, São Paulo. Ariquemes, Rondônia? Ariquemes, Rondônia. Certo. Resende, Rio de Janeiro. 2 vizinhos no Paraná e Taubaté, São Paulo. Sejam bem-vindos. Outro aviso importante aqui, o seguinte, né? Eu já falei que a Canção Nova está passando para o sistema digital. É obrigatório pelo governo, já foi decretado há muito tempo, houve um prazo, e o Ministério de Telecomunicações começa agora a desligar as TVs que só funcionam no analógico. Então, quem não passar para o digital sai do ar. É por isso que a Canção Nova precisa da sua ajuda, porque isso fica muito caro. Tem que trocar as torres de transmissão, equipamentos, uma série de despesas muito grandes. Então, a Canção Nova pede aí a sua ajuda para isso, independente, né, do dia a dia, né, ou seja, do projeto da M Almas, que mantém as despesas do mês, para que ela possa chegar aos 100% das despesas. São 2 despesas que agora andam em paralelo. É a digitalização da TV e as despesas mensais que a Canção Nova precisa, né, contar. E veja que coisa bonita, sem propaganda, sem comercial, uma TV livre, né? Você vê que os intervalos são só sobre os produtos da própria Canção Nova, ou a programação que a Canção Nova divulga, né? Para que a grade da TV fique livre para modificar por qualquer necessidade da igreja. Muito bem, então tá aí. Vamos continuar a nossa caminhada, agora eu vou dar um pouquinho mais de pressa, para a gente poder cumprir tudo que eu programei para hoje. Bom, então, paramos aqui, né? Deus nos quer a imagem de Jesus. É aquilo que o Padre Zezinho cantava, amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, viver como Jesus viveu. É isso que Deus Pai quer, que a gente imite Jesus. Quando a gente tiver o rosto de Jesus, a gente dá muita glória ao Pai. Vamos em frente. São Pedro diz o que está lá na carta, no livro do Levítico. Veja que esse chamado à santidade vem lá do Antigo Testamento. Olha, no livro do Levítico 11:44, Deus disse para Moisés, e São Pedro repete, a exemplo da santidade daquele que vos chamou, sede também vós santos em todas as vossas ações, pois está escrito, São Pedro diz, o que está escrito lá no Antigo Testamento? Sede santos porque eu sou santo. Interessante, quando Deus chama o povo dele, ele diz, sejam santos. Interessante, quando Deus chamou Abraão, está lá em Gênesis 17, versículo 1, Deus disse para Abraão, Abraão, anda na minha presença e seja íntegro. Ou seja, seja santo, seja um homem de caráter, sem erro, né? Anda na minha presença e ser íntegro, né? Escolheu Abraão uma missão muito grande, então cobrou de Abraão, logo no primeiro chamado, uma retidão de vida. E aqui São Paulo fala na carta aos Tessalonicenses 4:3, esta é a vocação, né, de Deus para nós,
a vossa santificação. Essa é a vontade de Deus para nós, a vossa santificação. Que eviteis a impureza, etc. Aí São Paulo lista uma série de pecados, né? Esta é a vontade de Deus. Muita gente pergunta, qual é a vontade de Deus para mim? Está aqui, a vossa santificação. Como pai, como mãe, como padre, como jovem, como político, que você seja santo. Está aí, pode passar. São João Paulo II dizia, não tenhais medo da santidade. Tem gente que tem medo. Nossa, santo é só para aqueles que estão lá no altar, não é para mim não. Não. João Paulo dizia, não tenhais medo da santidade, porque nela consiste a plena realização de toda a autêntica aspiração do coração humano. O homem santo é um homem feliz, é um homem que realizou o coração dele. Então, não tenha medo, não, procure a santidade. A gente tem a vida inteira para isso, né? Vamos lá. Para os leigos, onde é que ele vai buscar a santidade? No mundo do trabalho, no mundo da família, no mundo da ciência, no mundo da política. Nós precisamos de políticos santos, trabalhadores santos, pais e mães santos, pesquisadores, cientistas santos, ok? Né? Que a vocação à santidade deve se realizar de modo especial. Então, cada um, na sua vocação profissional, viver também a retidão, a santidade. Vamos lá. Agora vamos falar um pouco da vocação dos leigos, mais ligado a nós. Semana que vem eu quero trabalhar na vocação religiosa. Vocação dos leigos, então coloca aí. Deus tem uma missão para cada pessoa, tem. Claro, se Deus nos criou, antes da criação do mundo, Deus deu para cada um de nós uma vocação, que significa uma missão. Eu sei que Deus deu para mim. Fui professor universitário 43 anos. E agora continuo como professor. Dou aula aqui, aqui na Canção para os pré-discípulos, para os discípulos. Só que eu não leciono mais física nem matemática, agora eu leciono teologia. Eu saí da Academia Militar de Agulhas Negras porque eu falei para o general comandante, eu quero ser professor. E fui ser professor. Eu sentia um chamado de Deus para ser professor. Sempre gostei de ensinar, né? Então Deus tem para cada um uma vocação. Um quer ser engenheiro, outro quer ser médico, né? Eu tenho 5 filhos, 2 foram fazer engenharia, 2 foram fazer odontologia, completamente diferente. E a outra vai ser médica. Sabe? Então cada um tem um caminho. Agora é importante você acertar seu caminho, para você ser feliz, fazer a vontade de Deus. E aí quando você acerta a sua vocação, você gosta daquilo que você faz, então você se desenvolve. Aí faz aquilo que Jesus mandou, não enterra os talentos. Multiplica os talentos. E você sabe o que quer dizer talento? O talento era uma quantia judaica que significava 35 quilos de ouro. Você pensou quanto vale isso? 1 grama de ouro custa R$100. 35 quilos de ouro são 35 mil gramas. Você multiplica por 100, vai dar uma nota preta. E Jesus disse que para um deu 1 talento, para outro Deus deu 5, para outro deu 10. Agora ele quer receber o dobro. Não enterre o talento, né? Então é na vocação, é na profissão da gente de leigo que a gente desenvolve isso. Não podemos enterrar os talentos. Vamos lá. O catecismo fala assim, parágrafo 904. É específico dos leigos, nós, pela sua própria vocação, procurar o reino de Deus, como? Exercendo as funções temporais, na escola, no comércio, na política, né? E ordenando-a segundo Deus. Então, como é que nós, leigos, vamos construir o reino de Deus? Na nossa profissão, dirigindo para o reino de Deus. Ou seja, fazendo na nossa profissão a verdade, a justiça, o amor, a liberdade, a retidão, o caráter. Entendeu? É isso. Não aceitar suborno, não aceitar corrupção, não aceitar mentira, não aceitar maledicência, não aceitar soberba. Ou seja, impregnar o meio onde eu vivo e eu trabalho do Evangelho. Por isso que Jesus disse, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo.
É isto a vocação do leigo. O que quer dizer? Por que Jesus usou essas duas palavras, sal e luz? Todo mundo sabe o que significa a luz. Se apagar aqui essas luzes, nós não nos enxergamos mais. O mundo, sem a luz de Cristo, que chega pelos cristãos, fica nas trevas. O mundo está em trevas? Você acha que no mundo tem muitas trevas? Tem. Falta cristãos nesse ambiente. Porque o cristão é a luz. Né? São João diz, Cristo é a luz que veio ao mundo e ilumina todo o homem. A luz de Cristo nos ilumina e nós iluminamos o mundo. É que nem a lua. O sol ilumina a lua ilumina a terra. Cristo ilumina o homem ilumina o meio que ele trabalha. E o sal? O sal é maravilhoso. O sal dá sabor e o sal conserva. No tempo que não tinha geladeira, me lembro, eu era menino, não existia geladeira ainda, né? Como é que conservava as coisas? Sal. Não tinha óleo vegetal, como tem óleo de soja, não. Era só gordura de porco para cozinhar. Mas como é que fazia? Você mata um porco, estraga. O que fazia? Cobria de sal. Naquelas gamelas de madeira, aquelas bacias de madeira, cobria de sal, todo dia tirava um pedacinho. Durava 6 meses, até poder matar um outro porco. Porque o sal não deixa estragar. Ele desidrata, não deixa haver fermentação, não estraga. Entende? Então Jesus diz, vocês são o sal da terra. Agora, se o sal perder o sabor, joga fora. Vai ser pisado pelos homens. Ou seja, se o cristão perder a força do Evangelho, não serve mais para nada. Vai ser jogado fora. Por que Jesus fala vai ser jogado fora, pisado pelos homens? Porque os judeus usavam o sal nas fornalhas para assar uma carne. Ele botava o sal embaixo da carne e assava. Quando tirava a carne, aquele sal já não servia mais. Então ele pegava aquele sal e jogava na rua. E o povo pisava. Você fala, vai ser jogado fora, vai ser pisado pelos homens. Tem um documento do primeiro século da igreja, chamado Carta a Diogneto. Dizem que foi, talvez, século II, São Justino que deve ter escrito. São Justino escreveu a carta a um amigo chamado Diogneto. Ele diz, o que a alma é para o corpo, os cristãos são para o mundo. Pensa nisso. O que a alma é para o corpo. O que a alma é para o corpo? A vida. Sem alma, o corpo é um cadáver. Então, Justino disse, o que a alma é para o corpo, vida, os cristãos são para o mundo. Ou seja, o mundo sem o cristianismo, sem a luz de Cristo, o mundo é um cadáver, não tem vida. Por isso, meus irmãos, o mundo está tão triste. Falta o cristão no mundo. Falta isso aqui, ó. O leigo exercer, salgar o ambiente onde ele vive, onde ele trabalha, com a força do Evangelho. Entenderam? É isso. Vamos lá, pode passar. Catecismo ainda, 942. Eu gosto de usar o catecismo é a palavra da igreja oficial, né? Sendo palavra da igreja, é a palavra de Deus. Graças à sua missão profética, olha, profética. O que é profeta, gente? Profeta é o que fala em nome de Deus. Profeta não é aquele só que prevê o futuro, não. Profeta é aquele que São Paulo fala, exorta, edifica, consola, cria o homem na justiça. Aquele que corrige, exorta, é o profeta. Então, o catecismo diz, graças à sua missão profética, os leigos são chamados a serem testemunhas de Cristo em tudo, no meio da comunidade humana. Sabe, gente, olha, um cristão autêntico num ambiente, ele muda o ambiente. Você pode ter uma escuridão, se você acender um palitinho de fósforo, já faz uma diferença, não faz? Um palitinho de fósforo que você acende, já é um alívio. Né? Diz que quando afundou o Titanic, 1914, aquele maior navio, maior transatlântico do mundo, que zombaram de Deus, né? Esse nem Deus afunda, na primeira viagem, foi a pique. Aquele povo fugiu tudo para aquela... Quem pôde, né? Correu para aquelas barcas e ficaram ali no mar gelado do norte, na madrugada. Vocês já pensaram? Um escuro total. O navio afundou. Aquele povo desesperado. Aí
Houve tempo de chamar socorro. De repente eles viram lá longe uma luzinha brilhando. Diz que quem estava nos botes foi um grito: estamos salvos, estamos salvos. Perceberam que era o socorro chegando. Uma luzinha que brilhou lá no horizonte. Sabe, a luz de Cristo, quando brilha nas trevas um pouquinho, já é um grito de esperança, né? Vamos lá. Catecismo ainda. A vocação cristã é também, por natureza, a vocação ao apostolado. Está falando para os leigos. Estender o reino de Cristo a toda a terra. Então, esse AA aqui, Apostolica Actuositatem, é um documento do Concílio Vaticano II, sobre os leigos. A vocação do leigo é, João Bento XVI disse, né? Ser discípulo e missionário. Não é só seguir Cristo, é seguir Cristo, mas também levar Cristo a ser missionário. Vamos. Como discernir a nossa vocação? Esse é um problema, né? O que eu vou ser? Eu vou ser médico, eu vou ser engenheiro, eu vou ser pedreiro, eu vou ser sapateiro, eu vou ser o quê? Né? Encontrar a vocação é descobrir para que viemos ao mundo, para o que Deus nos criou. Se descobrirmos isso, descobriremos o sentido do nosso existir e o nosso caminho da nossa mais plena realização. Olha, Deus guia a gente para o nosso caminho, a nossa profissão. Guia. Eu senti isso na minha vida plenamente. E vi isso da vida dos meus filhos. Então, quando a gente busca a Deus, com sinceridade, reza, entrega a vida na mão de Deus, Deus vai dirigindo. Não é? Eu não tinha dificuldade, nunca obriguei um filho a ser padre, a ser médico, não. Apenas fui dando formação. Deixa a pipa subir, vai dando corda. Né? Aí, não, eu quero ir para as biológicas, não, eu quero ir para as exatas, não, eu quero ir para as humanas, vai. E é importante a gente trabalhar naquilo que a gente gosta, porque a gente passa a vida inteira trabalhando. Se a gente trabalha numa coisa que a gente não gosta, a gente é infeliz. Então, a vocação tem a ver com isso também. Ah, mas eu estou numa atividade que eu não gosto, não é... Muda. Eu tive 5 anos no Exército, 3 anos na Escola Preparatória de Cadete do Exército, depois mais 3, 6 anos. Academia Militar de Agulhas Negras. Faltava 1 ano para sair oficial do Exército. Eu não estava satisfeito. Cheguei no general, o comandante pediu o desligamento. O homem não entendeu nada, mas me deu o desligamento. Eu falei, eu quero ser professor. E fui ser professor. E fui muito feliz como professor. E sou feliz como professor. Então, pedir a graça de Deus. Pede a luz, pede ao Espírito Santo, me guia. Guia meu filho, entendeu? Guia a mim, para que eu encontre para o que Deus me criou. Quais as qualidades que Deus me deu, né? Qual é o interesse e qual é a aptidão? São 2 coisas importantes para definir uma profissão: o interesse e a aptidão. Às vezes você tem interesse, você não tem aptidão. Você tem que ter aptidão e tem que ter interesse. As 2 coisas. Certo? Muito bem, vamos lá. Muitas pessoas vivem frustradas, sem sentido, sem realização, porque se deixaram levar pela vida e não chegaram a fazer essa descoberta da própria vocação. Tem gente que vai empurrando com a barriga, né? Ah, eu não gosto desse negócio aqui, mas eu vou ficar aqui, não vou tentar outra coisa não, tal. Aí, de repente, fica infeliz. Não pode. Se a gente... Claro, às vezes não dá para mudar, né? Mas quando é possível mudar, né? Especialmente quando a gente é solteiro ainda, não tem obrigações de pai, de mãe, de filho, mais fácil, né? Mas até mesmo depois de casado, às vezes com jeito, né? Fazer que nem o bicho faz, segura num galho para depois largar o outro, né? Não vai largar de um galho sem segurar no outro, que você pode cair, né? Para deixar a família desamparada. Segura num galho, segura o outro. Quando o outro estiver seguro, solta desse, vai para lá. Né? Vamos lá. A vocação profissional tem tudo a ver com a vocação geral da gente, né? Pode passar. Então, a maior parte da nossa vida transcorre no trabalho. Aí tem uma coisa muito importante. Como discernir a minha profissão? Já coloquei. Né? Olha que interessante o que diz o livro do Eclesiastes, capítulo 2, versículo 10. Meu coração encontrava sua alegria no meu trabalho. Este é o fruto que dele tirei. Alegria no trabalho. Gente, isso é tão importante que eu escrevi um livro, faz pouco tempo, sobre o sentido cristão do trabalho. Isso é muito importante. Sabe,
Quem não entendeu que o trabalho é sagrado, não entendeu o cristianismo. Por quê? Cristo trabalhou até os 30 anos, numa carpintaria, num trabalho muito simples. No tempo de Jesus já tinha filósofos, já tinha generais, já tinha poetas. Não, Jesus foi ser carpinteiro, lá na cidadezinha de Nazaré, para mostrar o quê? Todo trabalho é digno. Todo trabalho é digno. Não era o trabalho de um intelectual, ele que era o Filho de Deus. Jesus começou salvando o mundo com duas atividades. Quais foram? Primeiro, a família. Ele lhes era submisso ao pai e à mãe, para mostrar para nós a importância da família. Segundo, pelo trabalho. Ele só saiu de Nazaré para viver a vida pública dele e morrer por nós. Olha a importância do trabalho. O catecismo fala assim, o trabalho não é uma penalidade. Não, o trabalho é o meio pelo qual o homem ajuda Deus a construir o universo. Já repararam que Deus não deu nada pronto para nós? Deus não fez uma camisa, Deus não fez um relógio, Deus não fez uma casa, não tem nada. Deus não deu nada. O que Deus deu para nós? A terra e tudo que está embaixo da terra, os elementos químicos, tudo. Aí Deus deu para o homem o quê? Inteligência e as mãos. Ele disse para o homem, você vai cultivar e guardar a terra. Diz lá no Gênesis, né? Falou para Adão, você vai cultivar e vai guardar a terra. Ou seja, Deus quis que nós, homens e mulheres, fôssemos seus cooperadores na obra da criação pelo trabalho. Passa mais um só aí, Fernandinha, aqui, eu quero. O catecismo diz assim, olha que bonito, o trabalho é, pois, um dever, não é facultativo, é compulsório, é dever. Quem não quer trabalhar também não vai comer. São Paulo, 2 Tessalonicenses, quer dizer, o preguiçoso não quer trabalhar, não coma, morra de fome. Não é? O trabalho honra os dons do Criador, é o catecismo ainda. O trabalho honra os dons do Criador e os talentos recebidos. Eu honro a Deus com os talentos que eu recebi. Quando eu ponho à disposição dos outros, no trabalho, os talentos que eu recebi, eu estou glorificando Deus. A gente não glorifica Deus só pela oração, pelo trabalho. Pelo trabalho, o homem colabora com Deus na sua criação e na sua obra redentora, na salvação do mundo. Passa, Fernando, só para completar o pensamento. Já vamos para o intervalo. Não, vamos parar aqui. Já vou falar daqui a pouco nisso. Vamos para o intervalo que está na hora? Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente volta. Espera aí só um instantinho, por favor. Muito bem, já estamos de volta com o nosso programa, já o último bloco. Temos que correr para dar conta do recado hoje. Mas eu quero dar aqui um aviso importante. Aprofundamento aqui na Canção Nova, do dia 25 a 27 de agosto, agora esse mês, sobre a Palavra de Deus. É no auditório, então não é acampamento, é aprofundamento. Então, quem quiser participar tem que fazer inscrição, porque o auditório só cabe em 500 pessoas, mais ou menos. Ok? Então, como é que você faz a inscrição para esse aprofundamento? eventos.cancionnova.com, o site. eventos.cancionnova.com, você faz sua inscrição. Ok? Quem é que vai estar trabalhando? Padre Roger Araújo, Vera Lúcia Reis e outras pessoas, né? Um aprofundamento sobre a Bíblia, para você ter, assim, intimidade com a Palavra de Deus. Tá certo? Muito bem. Quero lembrar mais uma vez que todos os produtos da Canção Nova, da loja, livros, camisetas, CDs, estão com desconto, todos os produtos, e você pode pagar em até 10 vezes no cartão. É uma promoção que a Canção Nova faz exatamente para chegar no 100% do projeto da M Almas, ok? Eu quero mostrar aqui rapidamente alguns livros ligados a esse assunto que eu estou conversando aqui. Como fazer a vontade de Deus? Estamos fazendo de vontade de Deus, de profissão, acho que é uma reflexão, né, bem aprofundada sobre isto, ok? Aqui eu tenho 2 livros muito interessantes. Aqui, São Luís de Montfort, A Carta aos Amigos da Cruz. É um livro pequenininho, mas é um livro forte.
Carta aos Amigos da Cruz, um santo, o mesmo santo que escreveu o Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Santíssima, Carta aos Amigos da Cruz. Né? Aqui o livro do trabalho que eu já mostrei, o sentido cristão do trabalho, Sede Santos, né? Ligado também a que nós conversamos hoje, e aqui eu tenho uma série de pequenos livros, cada um com um assunto diferente, são temas que eu estou desenvolvendo, tendo em vista muitas perguntas que o povo faz. Né? Para entender o Apocalipse, para entender o Gênesis, por que os católicos veneram imagem, por que os católicos veneram as santas relíquias, enfim, uma quantidade de pequenos livros para a nossa... É uma coleção chamada Coleção Formação Católica. Todos esses produtos, e mais o que vocês estão vendo aqui, né? Tem livros sobre história da igreja, coleções de CD, tudo está em promoção na loja Canção. Até, não é ad infinito, não. É até o dia, qual é o dia, Fernandinha? Até o dia 20 de agosto só. Tá acabando, né? 20 de agosto, domingo, termina a promoção, tá? Ajude a Canção Nova e ajude você também. Muito bem, vamos aqui completar então a nossa aula de hoje. A importância do trabalho. Este santo aqui é o fundador do Opus Dei. Essa beleza da prelazia do Opus Dei, maravilhosa. Muita gente não conhece, acha que o Opus Dei é alguma coisa assim meio secreta. É nada, é uma coisa maravilhosa o Opus Dei. Né? Conheço... São José Maria Escrivá de Balaguer, ele foi canonizado pelo Papa João Paulo II. E ele esteve no Brasil, em vida. Esse homem esteve no Brasil ainda. Hoje é santo. Ele fundou o Opus Dei todo em cima do carisma do trabalho. O homem santifica o trabalho e o trabalho santifica o homem. Ele dizia, olha que coisa bonita que ele dizia, enquanto houver homens sobre a terra, por muito que se alterem as técnicas de produção, haverá sempre um trabalho humano que os homens poderão oferecer a Deus, que poderão santificar. O homem santifica o trabalho. Né? É preciso santificar o trabalho, santificar-se no trabalho e santificar pelo trabalho. Ele colocou todo o carisma, toda a mística do Opus Dei no trabalho. Entende? E qualquer trabalho, o trabalho do padre, o trabalho do leigo, o trabalho do professor. Agora, com uma seriedade, competência, honestidade. Seguindo aquilo que Paulo VI disse um dia, a mediocridade ofende o Espírito Santo. O cristão medíocre ofende o Espírito Santo. O que é um cristão medíocre? Trabalha mal, não tem competência naquilo que faz mal feito seu trabalho, faz com preguiça, faz com relaxamento, vai dar uma aula, não prepara a aula. Entendeu? Vai consertar um carro, não conserta direito, deixa a roda mal apertada no pneu, daqui a pouco o cara sai, aí o pneu sai e o sujeito morre. Gente, um trabalho mal feito é um perigo. Ele pode colocar em risco as pessoas. Imagina uma farmácia de manipulação, por exemplo, que vai fazer um remédio manipulado. Se faz aquele remédio errado, você vai tomar o remédio. A mediocridade ofende o Espírito Santo. Então, o trabalho exige competência, exige seriedade, exige honestidade. E isso que satisfaz a gente. Quando você faz o trabalho bem feito, você fica satisfeito. O trabalho te santifica. E você santifica o trabalho. Olha que bonito esse sentido do trabalho do Opus Dei, né? Pode passar. O trabalho é a sentinela da virtude. Quem é que disse isso? Um homem que não era cristão, Confúcio. Não era cristão. Mas, no entanto, olha, o trabalho é a sentinela da virtude, ou seja, não deixa o homem cair no ócio, no vício, no pecado. Né? Desenvolve e mantém as virtudes. Desenvolve a fé, a esperança, a caridade, a paciência, a perseverança, a prudência, a lealdade, a humildade, a fraternidade. Olha quanta coisa. Eu não tenho tempo aqui de desdobrar isso. Mas o trabalho desenvolve no homem essas qualidades. Você faz um trabalho difícil, então você tem que ter paciência, você tem que ter perseverança, você tem que ter humildade. Errou, faz de novo. Entenderam? Beleza. Por isso que Deus colocou o trabalho como uma peça fundamental na santificação. Pode passar.
Todo trabalho traz em si a sua misteriosa recompensa. Traz. Não é só o salário, é a satisfação. Ao trabalhar, o homem não só transforma as coisas e a sociedade, mas ele aperfeiçoa a si mesmo. Por exemplo, quando eu escrevo um livro, para escrever um livro como esse aqui, o trabalho, eu tive que estudar muito. Fui ler as encíclicas dos papas, Labora Exercens. Quando você termina, você fica satisfeito. Parece que você gerou um filho. O trabalho faz você aperfeiçoa a si mesmo. Hoje eu entendo muito mais do que o trabalho, porque eu sofri para escrever um livro sobre trabalho. Entenderam? Quando eu fui escrever 3 volumes de história da igreja, cada um com 500 páginas, Idade Antiga, Idade Média e Idade Moderna Contemporânea, que vai sair. Quanto eu tive que estudar. Quantas noites. Mas que coisa, eu me aperfeiçoei. Hoje eu consigo dar aula de história da igreja, sou professor de história da igreja, porque eu trabalhei. Um cientista que descobre uma coisa, que salva a gente, um Pasteur que descobriu lá as vacinas, Que coisa, o trabalho daquele homem salvou milhões de pessoas. Um Alexander Fleming que descobriu a penicilina, que salvou milhões de pessoas. Um Maxwell, um Oersted, um Newton, que descobriram as leis da física, da mecânica e tal. Quanto é o trabalho. Tudo é o trabalho, Todo trabalho é importante. Jesus trabalhou humildemente. Não é ele o carpinteiro? O filho de Maria? As pessoas perguntavam, não é ele o carpinteiro? Está lá em Marcos 6,3. Pode passar. O catecismo diz, o trabalho não é uma penalidade. Muita gente pensa que o trabalho, ai meu Deus, não vejo a hora de aposentar. Teve um cara que o despertador ele tocava todo dia. No dia que ele aposentou, ele pegou o despertador, colocou numa prensa, esmagou o despertador. Esse não precisa tocar mais. Gente, nem o aposentado pode parar de trabalhar. Não pode. Eu já aposentei, já tem 12 anos que eu aposentei da universidade. Trabalho mais do que eu trabalhava antes. E se você não trabalhar, você vai regredir. Você pode entrar até numa depressão, numa tristeza. Você vai se sentir vazio. Eu costumo dizer que na igreja não tem 2 coisas: desempregado e aposentado. Na igreja não tem. Os padres trabalham até morrer, os bispos trabalham até morrer, o papa trabalha até morrer. Tem trabalho para todo mundo na igreja. Não recebe às vezes, mas você tem trabalho lá, pode procurar. Então o trabalho não é uma penalidade, mas sim a colaboração do homem e da mulher com Deus no aperfeiçoamento da criação visível. Olha, Deus nos deu a honra de nós sermos colaboradores dele na obra. Gente, esse mundo não vai acabar. Essa expressão, o mundo vai acabar, o catecismo diz, o mundo vai ser transformado. Opa, só você pegar aqui, quando fala da escatologia, lá pelo parágrafo 1000, esse mundo vai ser transformado. Jesus fala, quando acontecer a transformação do mundo, então esse mundo que nós estamos construindo pelo trabalho, esse mundo Deus não vai jogar fora, não. Haverá novos céus e nova terra. Como é que vai ser? A gente não sabe, nem a igreja sabe. Mas o catecismo aqui, quando fala da escatologia, os últimos acontecimentos, o catecismo fala muito claro. Olha aqui, vou ler um pedacinho. Olha aqui, parágrafo 1047. Dá para dar um close aqui no um de vocês? Dá? Pode mostrar aqui? Olha aqui, 1047. Também o universo visível está, portanto, destinado a ser transformado. O universo visível. A fim de que o próprio mundo, restaurado em seu primeiro estado, o que é o primeiro estado? Antes do pecado original. Sem mais nenhum obstáculo a serviço dos justos, participando de sua glorificação em Cristo ressuscitado. Ignoramos o tempo da consumação da terra e da humanidade e desconhecemos a maneira de transformação do universo. Não é o fim do universo, é transformação. Está aqui, catecismo da Igreja Católica. Olha aqui. E aí ele explica mais coisas, entende? É muito bonito isso. Quer dizer, o que nós estamos fazendo,
o que nós estamos fazendo para transformar o mundo, olha aqui, parágrafo 1046, quanto ao cosmos, a revelação afirma a profunda comunidade de destino do mundo material e do homem. Há um destino ligado do homem e do cosmos. O homem vai ressuscitar, o cosmos também. Não sabemos como é que esse universo vai ser um universo novo, mas nós estamos criando esse universo novo. Nós temos que ter esse sentimento, senão o seu trabalho fica um trabalho... parece que você está trabalhando só para ganhar o dinheiro. Não. Sabe, eu gosto daquela história muito bonita, né, de um presidente que chegou numa obra, uma construção civil, e perguntou para um pedreiro, o que você está fazendo? Eu estou assentando tijolo, não está vendo? E você? Estou carregando aqui esse saco de cimento aqui. E você, o que você está fazendo? Eu estou construindo uma catedral. Está vendo a diferença? Um estava apenas assentando tijolo, o outro estava apenas... Eu estou construindo uma catedral. Estava carregando cimento também. Nós não estamos carregando cimento, nós não estamos varrendo a casa, nós não estamos varrendo a rua, nós não estamos fazendo coisa, nós estamos construindo o reino de Deus. Está entendendo? Aí você dignifica o trabalho. É outra coisa. Né? Então, aperfeiçoamento da criação visível. Por que a gente aperfeiçoaria a criação de visível se Deus fosse destruir tudo? Não, Deus não vai destruir tudo. Vai haver uma transformação. Vamos lá. Olha o Domingos Sávio, aquele menino santo aos 14 anos de idade. Olha como é que esse menino definiu a santidade. Ser santo é cumprir bem os deveres e ser alegre. Definição de santo de uma criança que morreu com 14 anos. Aquele que dizia assim, né? Antes morrer do que pecar. Né? Morreu com 14 anos. Ser santo é o quê? Cumprir bem os deveres. É trabalhar bem. Qual é a minha obrigação, o meu dever? Então fazer bem. E ser alegre. Nenhum santo pode ser triste. Pode passar. É preciso trabalhar por Deus com reta intenção. O que é trabalhar por Deus com reta intenção? Coloca aí para nós, Fernanda. 2 citações que vão mostrar direitinho o que é você trabalhar com reta intenção. Primeiro, São Paulo diz assim, quer comais ou bebais, ou façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Entendeu? Você está comendo, ou bebendo, ou lavando, ou passando, faça para a glória de Deus. Não faça só porque é sua casa, é a camisa do seu marido, não, faça para a glória de Deus. Olha o que ele diz aqui aos Colossenses 3,17. Tudo quanto fizerdes, olha gente, tudo é tudo. Não importa se é um médico operando um doente ou se é uma faxineira varrendo uma casa. Tudo quanto fizerdes, por palavra ou por obra, faça em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Está entendendo? O trabalho não é só para o meu patrão, ou só para eu ganhar dinheiro, é para Deus. Se eu faço o meu trabalho para Deus, se Deus é o meu primeiro patrão, então eu estou dando glória a Deus. Olha o que São Paulo diz, dando por ele graças a Deus. Gente, isso muda a vida da gente. Põe mais uma passagem aí, mais uma só. Ainda em Colossenses 3,23, São Paulo diz, tudo o que fizer, ele repete o mesmo começo, lá do versículo 17. Fazei de bom coração. Não faça reclamando, lamuriando. Faça de bom coração. Como para o Senhor e não para os homens. Está vendo? O patrão é Deus. Certos, olha que bonito. Certo de que recebereis como recompensa a herança das mãos do Senhor. Servir a Cristo Senhor. Então, quando você está trabalhando, não importa se você está varrendo sua casa, fazendo comida, lavando uma roupa, operando um doente ou descobrindo uma vacina que salva vidas. Se você faz para Deus, para a glória de Deus, São Paulo está dizendo aqui, recebereis como recompensa a herança das mãos do Senhor. Que herança é essa, gente? A felicidade nesse mundo e o céu na eternidade. Recompensa das mãos do Senhor.
É muito forte. Servir a Cristo Senhor. Então, está aí. A glória do homem consiste em concluir o que Deus propositadamente apenas começou. É o que eu falei. Deus não construiu uma casa, Deus não escreveu um livro, Deus não fez um copo, Deus não fez uma caneta, nada. Ele deu a nós a honra de fazermos tudo isso. Por quê? Porque isso nos dignifica. O Dr. Albert Einstein, o Einstein dizia assim, você quer fazer uma pessoa digna? Então dá um trabalho importante para ela fazer. Einstein não era católico, era um judeu. Né? Ele gostava muito dos quakers, né? Mas ele dizia, dá uma missão importante para a pessoa que você vai dignificar a pessoa. Então Deus nos deu uma missão maravilhosa. Sermos pais, sermos mães, educadores, fazer as coisas. Sabe, gente, quem descobre isso, enaltece a sua vida, dignifica a sua vida, né? Dá um valor transcendente à vida. O que mais? Paulo VI, já falei essa frase dele, né? A mediocridade ofende o Espírito Santo. Então vamos trabalhar com competência, galhardia, disciplina, coragem, sem preguiça, né? Sem enfiar sujeira embaixo do tapete. Vamos lá, pode passar. A vocação matrimonial. A maioria de nós vai para o casamento, né? Então, uma beleza também, né? Você gosta disso? Se vê como pai ou como mãe de família? Você tem vocação para o casamento? O que você precisa fazer? Você se vê como pai, se vê como mãe, você gosta de criança? Então, me tentaram levar para um seminário quando eu era jovem. Eu não fui de jeito nenhum. Eu queria casar. Eu queria ter filho. Queria. Eu era uma família de 9 irmãos. Eu digo, como é que eu não vou ter filho se eu tive 9 irmãos? E não fui para o seminário de jeito nenhum. Fui casar. Casei com 22 anos. Entende? A gente tem que sentir o que Deus põe no coração da gente. Então, construir a família, gerar e educar os filhos na fé da igreja, é uma missão árdua, sagrada, não é uma curtição. Uma coisa que os casais têm que entender, que a gente não casa para curtir a vida a dois, não. O casamento é uma missão. Que missão é essa? Primeiro, fazer o outro feliz. Deus diz para o casal, primeiro casal, crescei e multiplicai. Crescer quer dizer o quê? Faça o outro feliz, faça o outro crescer. Eu estou colocando a mulher do seu lado, não é só para você curtir a vida com ela, não. É para você fazer ela santa. E vice-versa. Ok? E os filhos. Então a vocação do casamento é belíssima. Né? Belíssima. Eu vou só completar. A missão da família é gerar e criar os filhos para um dia habitarem o céu. No céu não nasce criança, né, gente? Jesus disse que no céu ninguém casa mais. Nós vamos ser como anjos. Então quem é que vai habitar o céu? Os seus filhos. Os meus filhos é que vão habitar o céu. Os nossos netos. No céu não nasce criança. Olha a honra que Deus nos deu. Nós vamos habitar o céu. Entenderam? Bom, tem mais coisa, mas o tempo acabou. Então, eu vou continuar essa conversa quinta-feira que vem, se Deus quiser, ligando depois na vocação religiosa. Vou terminar a vocação leiga e vou entrar na vocação religiosa na próxima quinta-feira, se Deus quiser. Eu quero pedir aos sacerdotes, né, das suas casas, diáconos, nos dê a sua bênção, como eu sempre peço. Né? Então, vocês coloquem a intenção de vocês, porque vocês sabem, a bênção pode ser dada à distância. Não é um sacramento, é um sacramental. Então, é pela fé que eu recebo a graça da bênção, diferente do sacramento, que é pelo próprio Cristo que age diretamente. Ok? A nossa proteção está no nome do Senhor. Pedimos a Deus que nos abençoe nesta noite. Que pela intercessão da Virgem Maria, de São José, o grande trabalhador, o grande São José carpinteiro, Jesus carpinteiro também, que nos dê a sua bênção para o nosso trabalho, para a nossa vocação, para a nossa profissão, Senhor. Para que nós possamos ser, através das nossas profissões, ser sal da terra, ser luz do mundo, Senhor. Iluminar o ambiente onde nós trabalhamos. Salgar com o sal do Evangelho o ambiente onde nós vivemos. Com a intercessão da Virgem Maria. Em nome do Pai,
e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, gente boa. Vocês de casa, vocês daqui. Até semana que vem, se Deus quiser. CançãoNovaPlay.com. Assine já!